Mariângela Marinho, e a partir de hoje, a partir de agora, now, estamos ao vivo para você pelo canal do YouTube, pelas ondas da Rádio Roraima M590, para você que nos acompanha pelo aplicativo. Sala de Imprensa estreia hoje para você comigo, e todos os domingos estaremos aqui com convidados especiais, assuntos importantes, interessantes, e tentando abordar de uma maneira mais leve, com uma linguagem mais suave, mais audível, mais compreensível, fora, por exemplo, hoje no primeiro bloco, dos termos jurídicos. Vamos tentar conversar de mulher para mulher. Marisa, negativo. De Mariângela, minhas queridas amigas da Defensoria Pública, que já estão comigo aqui para o primeiro bloco desse programa, que é distribuído em 4 blocos. Primeiro, voltado para as mulheres. Vamos falar sobre violência doméstica, vamos falar sobre leis para o pessoal aí da área de saúde, para você que infelizmente está lutando contra um câncer de mama, para as doenças invisíveis, fibromialgia. A Defensoria Pública do Estado de Roraima sempre atenta aos assuntos relevantes que castigam a população, as grandes, que não são minorias, que na verdade quando vai para a estatística é maioria. Pessoas que precisam da ajuda da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Segundo bloco, meu amigo Batalha, nós iremos entrar no round falando sobre federação nas eleições 2026. Vou receber aqui o doutor cientista político Roberto Ramos, que já está chegando para conversar conosco, falar sobre o cenário político de Roraima de uma forma muito en passant. A gente não pode citar muitos nomes, né? Até porque até outubro muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Eu sei que o termo, Batalha, para essas eleições é jogo de xadrez. Porque a gente dorme de um jeito, acorda de outro. Não dá nem para dizer em quem vai votar, porque o negócio ainda está muito indeciso. E se você escolhe o seu governador, o seu senador, o seu deputado federal por conta do partido, esquece que graças às federações ainda estão nesse período de alianças políticas partidárias, e ainda muita água, como eu já disse, vai rolar debaixo dessa ponte. Hoje também vamos tocar no assunto sobre a urna eletrônica, a menina dos nossos olhos, que está passando aí por um processo preparatório até as eleições de 2026, outubro. Terceiro bloco, eu trago para você guerra, rumores de guerra. Quais os impactos a nível global e em que a guerra diretamente influencia nas nossas vidas? O assunto do momento é a alta nos postos de combustíveis da cidade. Tem cidade em Santa Catarina, por exemplo, lá para as bandas do Rio Grande do Sul, que já estão até decretando emergência pela falta desse bem precioso. A ONU afirma que se a gente, não conseguir aí cantar aí o hino da vitória, balançar aí a bandeirinha branca da paz, também iremos sofrer com a escassez do alimento. Para você que pensa que tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, tá não, hein? O mundo tá de pernas pro ar. Por isso, não saia daí, porque o Sala de Imprensa já começou. Para esse primeiro episódio, programa, como você queira chamar, porque nós estamos no canal do YouTube, eu quero daqui a pouco te convidar para as outras plataformas digitais, mas eu quero apresentar aqui as minhas convidadas. Eu estou recebendo com muita satisfação nesse primeiro momento a Mariana Lorenzi. Levanta o dedinho aqui para eu poder, de novo, gente. A Mariana é de óculos, Mariângela. Ela é a terceira titular da especializada da mulher, certo? Isso mesmo, Mariângela. Eu cheguei recentemente na especializada, hoje somei ao time junto com uma colega que também me achará, chama Mariana Falcão, e junto com a nossa coordenadora, a doutora Terezinha Muniz. Tu és daqui? Não, né? Eu sou paulista. Paulista? Tô aqui fala porta ou tu é de outros lugares lá que não fala porta? Não, eu sou da capital. Da capital. Geralmente é Campinas, né? O pessoal lá mais interiorano que é porta. Isso. Muito bem. Ao lado da Mariana está conosco a assessora jurídica da especializada da saúde da DPE, que é a Carla Renata. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Mariângela. Sempre um prazer poder estar colaborando aqui
E a minha equipe, a especialidade em saúde, é chefiada pela doutora Inajade Queiroz Maduro. E hoje a gente atua na especialidade em saúde pública, né? Então, qualquer relação com o SUS é só procurar a especialidade em saúde da Defensoria. Muito bem. Para você que só nos ouve, corre para as plataformas, canal do YouTube, Rádio Roraima Oficial, porque as meninas são muito novas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para quebrar o gelo é justamente essa. Tem que ser novinha para poder aguentar o tranco, porque é problema em cima de problema, causos em cima de causos. Vamos começar por aqui. Sobre ser nova? Sobre ser nova. Vocês são muito novinhas, gente. Não somos etaristas de forma alguma. Eu acho que os desafios vão aparecendo na vida em qualquer época, qualquer idade que a gente tem. Acho que a gente tem um grande exemplo da nossa personagem do Agente Secreto, né? Tânia Maria, a atriz que brilhou no filme agora recém-filmado do Pernambucano. Do Agente Secreto? Do Agente Secreto, a Tânia Maria, que é uma atriz que brilhou na sua flor de idade, mais madura. Então, por que não? A nossa... acho que a idade não varia, o que importa é o sangue no olho para encarar, porque os desafios para viabilizar direitos para a população vulnerável, hipossuficiente, sem acesso a direitos, eu acho que é muito difícil, então não importa a idade. São muitos casos, eu vejo que vocês até de uma forma carinhosa chamam de os assistidos, né? É assistidos que fala? Isso. Os assistidos, eu estava ouvindo aqui nos bastidores elas comentando alguns casos. Se você ouve aí os programas de rádio, de televisão com notícias cabulosas que envolvem o mundo policial, você precisa realmente sentar ali na recepção da DPE aqui em Boa Vista, que você vai ouvir tanta história da vida real. São casos e casos que realmente é de quebrar, né? É de rasgar o coração, de rasgar a alma. Nós temos leis muito duras no Brasil, outras que precisam, meninas, ser mais endurecidas. Eu já começo entrando nesse assunto sobre a violência doméstica, sobre o feminicídio. Parece que quanto mais duras as leis, né? É um negócio assim que parece que mexe numa casa de caba, de abelha. Mas o bom é que já foi comprovado que os números só estão crescendo porque as mulheres estão tendo coragem de denunciar, né? Acho que a doutora Mariana ainda é mais competente para falar disso do que eu. Mas eu acho que quando a gente trabalha na defensoria, a gente atende todos os públicos, né? E principalmente nós, como mulheres, trabalhando numa instituição que também é muito nova, se for para comparar, né? A defensoria, ela vai nascer ali na Constituição de 88. Então, e é uma instituição que vem para garantir esses direitos, né? Então, garantir os direitos das mulheres, dar essa devida assistência, essa prestação jurisdicional quando necessário, para garantir realmente essa proteção, os direitos, né? Acesso aos direitos, é muito importante. E a gente tem um estado hoje que é um dos estados que sempre está nos rankings de relação à violência, né? Seja em relação à violência física, também como violência psicológica, patrimonial, né? Porque quando a gente fala de violência, a gente tem vários âmbitos, né? Não fica só restrito à violência física. Então a gente tem um estado que é muito quantitativamente violento para as mulheres, né? Então eu acho que dar informação, não só garantir os direitos, mas dar informação a essa população, para que elas tenham essa coragem de denunciar, de procurar os seus direitos, como a defensoria atua no dia a dia, né? Então a doutora Mariana faz um trabalho extremamente exemplar. Ela recentemente assumiu, mas assim, vem diligenciando da melhor forma possível para poder realmente garantir que esses números, pelo menos dentro da nossa atuação, da nossa possibilidade como defensoria e como servidores públicos, diminuam, né? Mariana, depois você vai ter que falar do trabalho da Carla, hein? Nossa, vai ficar difícil fazer a propaganda do trabalho da Carla. Ficou difícil para mim. Mas eu gostaria de, se me permitisse uma palhinha, tem um dado interessante no que você falou, sobre a questão do acréscimo de penas, né, da necessidade do recrudescimento, isso. É interessante discutir esse assunto sobre o viés, sobre a perspectiva da defensoria. A atribuição natural do defensor é muito inclinada na defesa do acusado. Então, ela é uma visão, né, no processo penal que vai de encontro, ou seja, vai contra o punitivismo, que tende a entender que o acréscimo de penas ele não tem um efeito pedagógico, ele não tem um efeito imediato.
Hoje, na especializada, eu estou atuando por vítimas, então não estou atuando pelos acusados, evidentemente, né? Eu só tenho assistido as mulheres atualmente. Sim. E eu me deparo um pouco com o outro lado da moeda, mas tenho ainda essa bagagem da defensoria, que é um pouco o caldo teórico que criou a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha foi criada muito com a intenção não só de pensar na questão da violência a partir da criminalização de condutas e a partir do punitivismo, mas sobretudo a partir da educação e do papel da educação, da autonomia, do engajamento da mulher, da prevenção. Então a Lei Maria da Penha é muito aplaudida por causa da prevenção. Então esse debate é interessante de se fazer por dentro da Defensoria, porque é uma instituição que tem com certeza muito a acrescentar sobre esse tema. Com certeza. Esse tema, ele rende, assim, muitos assuntos. Ele esmiuça, e eu acredito que seria interessante realmente fazer amplamente esse debate, porque, como você falou, hoje você está ali na parte das vítimas, mas a DP, ela trabalha muito essa questão realmente, né, de defender os dois lados, mas prioritariamente o acusado em si. E a gente percebe isso porque quem está de fora diz, mas poxa, trabalha-se tanto a questão da prevenção, mas há uma máxima que é muito antiga, do tempo dos nossos avós, que diz que prevenir é melhor do que remediar, né? E nesse caso do feminicídio também a gente acompanha muito. A Assembleia Legislativa tem esse trabalho de atenção também ao homem agressor, que tem um projeto lá que eu não vou lembrar o nome agora, gente, mas é justamente com essa intenção de fazer com que o homem também entenda, né? Existem casos e casos. A gente sempre diz que, por exemplo, quem agride já foi agredido, quem é violento já foi violentado, quem abusa já foi abusado, e na maioria dos casos realmente há uma estatística pequena, mas há que comprova essa teoria. E a Defensoria Pública do Estado de Roraima, eu sou muito encantada pelo trabalho de vocês. Eu acompanho a DPE, eu sou até, assim, suspeita de fazer esse programa com esse primeiro tema, mas na hora que eu fui pensar aqui nos meus temas, eu disse, não, eu tenho que começar pela DPE. Quero mandar um abraço para a Leni, que é uma das pioneiras. Maravilhoso. Um abraço para o Dr. Leno. Maravilhoso. Um abraço para o Estélio Denner, que hoje é deputado federal, mas também esteve ali iniciando. A do casamento, do Enfim Casados. Doutora Euseni, que é um povo também, que realmente deu ali gás naquele lugar, deu vida para aquele lugar, conseguiu esmiuçar muito bem a defensoria, que hoje tem programas de podcast, tem uma rede social maravilhosa, uma das 10 primeiras do país, conseguiu atender todas as vertentes, tem a escola da DPE, sim, tem palestras, eu vi agora que iniciaram um calendário de palestras alusivo ao mês de março, que eu acho que é da tua pasta, não sei qual é das duas pastas, acho que é aqui, ambas, né? Já até me perdi, que vai para dentro das escolas justamente com esse trabalho preventivo. Também tem a roda de conversas com a doutora Terezinha Muniz, com homens e com mulheres. Então, assim, nesse caos todo de endurece pena, não endurece pena, prende ou solta, esse trabalho realmente de chamar para conversa e dizer, olha, vamos ver aqui o que está acontecendo, ou seja, conciliar ainda é a melhor solução. Com certeza. Educar é a melhor solução, né? E a gente vê os efeitos de não educar, o que eles geram. O que gera? A gente vê que crescem ambientes hostis na internet, né? Casos de estupro coletivo, a misoginia mesmo, né? E isso começa na escola. A gente tem um psicólogo na especializada que realiza atividades muito interessantes com jovens quando são dinâmicas, né? Em que que os jovens, os adolescentes vão sendo questionados, provocados a pensar sobre como as diferenças de gênero elas vão sendo reforçadas desde o nascimento de um bebê, né? Desde do chá revelação de gênero, o menina, menino, como mulheres e homens vêm sendo condicionados a estar mais nos espaços públicos, exercer mais atividades que pressupõem força, se colocar mais atuantes em determinados lugares. E isso é muito interessante pensar, né? Como a gente interessante e importante, até porque hoje nós temos realmente muitas limitações, inclusive por causa das leis, né? Respeito ao próximo,
raça, cor, credo, opção sexual, gênero, enfim, né? E essa evolução está acontecendo de uma maneira tão rápida que as leis também estão tentando acompanhar, e essa questão de educação dentro das escolas, ela é muito importante, porque na maioria das vezes os próprios pais não aceitam, né, essa transformação, essa evolução, não conseguem acompanhar essa velocidade. Ontem eu falava com alguns colegas ali pelas redes sociais, eu dizia, está acontecendo tanta coisa no mundo que a gente não está conseguindo acompanhar nem as pessoas que são perto da gente. Quando você vai ver, fulano morreu, fulano está na UTI, fulano viajou, fulano casou, não, fulano já separou. E enquanto isso, guerras, rumores de guerras, né, ameaças, economia, e a gente não consegue acompanhar. E não é que o tempo está correndo, é que realmente as nossas prioridades, elas estão muito voltadas para nós, e aí com isso, naturalmente, a empatia, ela vai deixando também de seguir conosco de mãos dadas. E essa é a palavra de ordem, né? A empatia nesse momento para muitas coisas que a gente possa conviver melhor em sociedade. Qual é o maior desafio hoje? Eu vou já passar para Carla, porque a Mariana, ela está com o tempo corrido e eu vou ter que dispensar ela daqui a pouquinho. Mas, Mari, como é que vocês conseguem, então, dividir isso? Porque concentrar aqui na vítima, casos tão graves, mas pensar, olha, o meu papel aqui é conciliar dos dois lados. Como isso? Olha, eu vou falar o desafio ético que eu sinto que é o que me coloca mais na saia justa atualmente. O meu é lidar com autonomia. A autonomia é uma palavra-chave quando a gente está falando de romper com o ciclo de violência. Ninguém vai conseguir fazer isso por uma vítima, né, de uma agressão. Ninguém. Muitas vezes a gente sabe de histórias nossas, de amigas, de primas, de familiares, de alguém que está num relacionamento tóxico. Às vezes a gente, ou essas amigas, conhecidas primas, se convencem de que a pessoa é super bacana, mas até a gente se autoconvencer de que a pessoa não é legal, nada acontece. Então, a autonomia é uma palavra-chave para virada, né, do ciclo de violência. E isso nos coloca muitos desafios na violência doméstica, sobretudo quando a gente está falando de medida protetiva, porque a gente vê que tem casos em que vítimas e mulheres que nós acompanhamos desistem de medidas protetivas, procuram o atendimento, obtêm as medidas protetivas pra anular, né? E depois de pouco tempo de vigência pedem, né, desistem. E a gente sabe que por trás muitas vezes por trás dessas desistências existe a pressão, a manipulação, a dependência a falsa promessa, o ciclo de violência que acompanha, né, que pressiona essa mulher e ela acaba cedendo. Então, a defensoria não pode obrigar ninguém e não pode discordar da decisão de uma mulher que decide revogar. E a gente tem que lidar com essa autonomia, sendo, né, o potencial, a causadora de alguma reflexão ali, mas a gente não pode impor nada a ninguém. Nem insistir muito, né? Porque senão é revitimização. Complementando a doutora Mariana, eu acho que nesse que entra muito o papel da defensoria, né? Muitas vezes as pessoas acham que a defensoria ela vai agir nos últimos casos com por exemplo, para ingressar com uma ação judicial, mas a defensoria, normalmente no gabinete a gente brinca que a defensoria ela faz meio que um combinado ali que vai muito além, né? Porque além da gente estar ali fazendo a prestação jurisdicional, a gente está acolhendo uma pessoa que vem de uma violência, vem de um ciclo, né? E aí muitas vezes a gente ouve muitas frases, muitos estigmas estereotipados falando que se ela está nesse relacionamento é porque ela quer, que ela realmente merece, né, sofrer aquela violência porque ela sabe onde ela está, e se ela está ali porque ela quer. Só que não é desse jeito, como a doutora Mariana bem elucidou, né? A violência era todo um ciclo, né? Então são pequenas coisas. E a gente tende a restringir a violência só física, mas a gente tem a violência psicológica, né? Ou seja dizer um não ou determinar como uma pessoa deve se vestir, como ela deve se portar, a violência patrimonial, né? Ou seja, a manipulação acerca das divisões, às vezes, das financeiras da casa, né? Então, eu acho que quando a gente chega, a defensoria, ela ali, com o seu defensor, com o servidor, aquela pessoa chega lá extremamente vulnerável, porque nesse caso a gente fala de pessoa que é duplamente vulnerável, porque chega lá pra gente um assistido que já vem de um ciclo de violência, né? E além de ser uma pessoa que é vulnerável financeiramente.
Então tem que ter todo esse acolhimento, é o que a defensoria também realmente faz, né? Então acaba que muitas vezes o defensor ele vai além do seu papel, ele atua como psicólogo, como todas as áreas possíveis ali para poder realmente acolher aquela vítima. Para encerrar aqui o nosso assunto, que eu tenho que realmente liberar a doutora Mariana, e é até complicado quando a própria vítima nem se dá conta que ela é vítima. A Mariana citou aí os casos quando ela volta atrás. E quando essa vítima vai na DPE induzida, porque a PM foi lá atender uma ocorrência, registrou um boletim de ocorrência, que tem a Casa da Mulher Brasileira, né, onde tem o núcleo da DPE também, se não me engano, né? Isso, exatamente. De algum momento, de alguma forma, ela acaba parando na DPE. E aí, quando essa vítima não se dá conta que ela é vítima, né? Deve ser muito complicado. É muito complicado. E a gente tem alguns instrumentos que são muito potentes para as vítimas que não se entendem vítimas, para essa compreensão aparecer. Então tem o Chame, que trabalha com grupos reflexivos de mulheres, né? Tem atividades como essas que a Kátia falou, de educação em direitos, né? Tem um acolhimento que é realizado na própria defensoria, e tem todos os serviços integrados da Casa da Mulher Brasileira, que vale aqui o elogio, que é uma estrutura muito bem pensada, em que a mulher pode ser atendida e de forma multidisciplinar, ser atendida na delegacia, passar no Ministério Público, na defensoria, sair com o seu pedido de medida protetiva, se tiver uma demanda de urgência por abrigamento, ela consegue. Então, é um serviço realmente multidisciplinar. E é um desafio, né? É um desafio, é um trabalho de formiguinha. A gente trabalha com a consciência de que é parte do trabalho respeitar o processo de uma vítima, assim como não julgá-la, né? Cada um tem as dores e as delícias de ser quem se é, mas a gente trabalha em rede para que seja possível, né, abraçar uma mulher e permitir, assim, que esse atendimento chegue, que ela seja acolhida, que os serviços estejam disponíveis sem pressioná-la para, né, superar a violência. Não, a gente entende que é um braço estendido, não é uma obrigação dela? Não é uma imposição. Não é uma imposição. Ela está algemada ali no atendimento porque ela precisa fazer o que... Não, ninguém vai tratá-la dessa forma e ninguém vai decidir por ela. Por isso que a autonomia, ela é fundamental. A mulher é a protagonista de saída, de superar a sua própria situação de violência. Ninguém fará isso por ela. O que ela quer dizer resumidamente para todos nós é que você não precisa se sentir pressionada, mas você vai ter toda uma rede de apoio para poder te dar todo o suporte para que você faça isso da melhor maneira possível, com a melhor segurança possível, com todos os braços. E aí eu te indico para ir na Casa da Mulher Brasileira, para você inclusive conhecer a estrutura, né? Eu lembro que antes da DEAM, para encerrar aqui esse assunto, prepara o card para mim, Batalha, para a gente poder retirar a doutora Mariana aqui do estúdio, mas eu já quero agradecer. Eu vou ficar com a Carla rapidinho para tocar o assunto sobre o câncer. Mas eu lembro que antes da DEAM, quando todos os atendimentos eram concentrados aqui na Terêncio Lima, era muito difícil para a mulher, primeiro atendida por homens, segundo que não havia uma especializada, não tinha essa rede de apoio, quando não era flagranteado, o camarada nem ia preso, né, não tinha viatura, era uma escassez de tanta coisa aqui que as mulheres realmente elas não se sentiam encorajadas a fazer nenhum tipo de denúncia, e era um risco absurdo fazer isso, era algo para se pensar, para se encorajar, e hoje realmente essa rede de apoio existe. Eu sempre digo, Mariana e Carla, que Roraima tem uma das melhores redes de apoio do país. A primeira DEAM foi aqui, a primeira Casa da Mulher Brasileira foi aqui, e muitas outras coisas iniciaram pioneiramente aqui. E eu quero parabenizar vocês por todo esse trabalho. Obrigada, Mariana. Fantástico, obrida pelo convite. Eu queria ficar para ver a Kátia. Estou um pouco corrida, mas realmente é uma conversa assim com uma densidade muito grande. Eu convido a todas e todos que nos escutam para vir conhecer a Casa da Mulher Brasileira, principalmente mulheres, né, que nos escutam, para vir conhecer a Casa da Mulher Brasileira. Estamos à disposição e de portas abertas para apresentar os serviços da casa.
E foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que esse é um assunto fundamental, importantíssimo. Gostaria também aqui de elogiar todo o trabalho que vem sendo desempenhado na casa, em nome da Graça, que é coordenadora hoje da política pública. Sim, de Graça Policarpo. Exatamente. E da minha coordenadora, a doutora Terezinha Muniz, que também tem uma história brilhante, é uma mulher super inspiradora, que é uma grande referência minha, tenho uma imensa admiração por ela. É fantástico trabalhar com ela e com a minha colega Mariana Falcão. Muito bem. Vamos jogar aí um bannerzinho para que a gente possa conduzir a nossa querida Mariana, super jovem. Volte sempre, por favor, viu? Obrigada pela sua participação. Rádio Roraima, a gente se vê. Tchau, tchau. Eu vou finalizar aqui o bloco, mas antes com a Carla Renata, que é assessora jurídica da Terceira Especializada. Ela já tocou aqui no assunto conosco sobre feminicídio. Não tem como ficar pá, né, Carla, desse assunto. Nós que somos mulheres, não tem como não meter a colher ali e falar um pouco. Mas dentro da sua especializada, eu queria falar sobre o ciclo de palestras que estão sendo realizadas. O primeiro deles dentro do HGR, para pacientes atendidas pela oncologia. Isso, exatamente. Nesse mês da mulher, a Defensoria, no caso a especialidade de saúde, ela é chefiada pela defensora doutora Jaque de Queiroz Maduro, né? Ela vem fazendo um trabalho aí de rodas de conversa em relação a algumas doenças, né? A primeira roda de conversa que houve esse mês foi a roda de conversa sobre fibromialgia, com um grupo aqui de mulheres aqui do estado, até porque é uma doença que atinge, né, de forma majoritária mulheres. E recentemente, nessa segunda-feira, a gente esteve junto ao Grupo Girassol, lá na Unacom, que é a Unidade de Alta Complexidade de Oncologia, para poder falar sobre os direitos da mulher com câncer. Gente, olha, numa outra oportunidade não deu certo, porque a DPE tem muito assunto para contar. Você volta comigo numa próxima? Com certeza, estamos aí disponíveis. Para falarmos única e exclusivamente sobre as doenças ocultas, né? Que fala, é oculta? Sim, são as doenças ocultas, né? As doenças ocultas. Olha, fibromialgia, que tem algumas leis amparadas. Eu vou trazer tudo para vocês, juntamente com a Carla. Obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Vamos faturar? Olha, para você que continua comigo aqui pela Rádio Roraima M590, não sai, não desligue, não mude de sintonia. Eu vou para o intervalo comercial, mas sigo com você aqui pelo canal do YouTube. Bora pro segundo bloco. Chegou o momento agora de virar a página do nosso livro, aliás, do meu bloquinho, que é a sala de imprensa, né? Então, nosso segundo assunto desse momento maravilhoso, para você que está acompanhando aí pelas redes sociais, canal do YouTube Rádio Roraima Oficial, para você que está ouvindo pelas ondas da Rádio Roraima M590. Tem também um abraço da moda aí pro pessoal do aplicativo. 1001 maneiras de você acompanhar esse programa. Inclusive tem um site ainda, gente, radiororaima.com.br. Por falta de comunicar, você não vai deixar de acompanhar. Vários meios para você estar nos escutando, acompanhando. O Sala de Imprensa que estreia hoje com convidados para lá de especiais, com assuntos muito importantes, e é assim que nós iremos trabalhar a cada edição. Para você que não me conhece, sou Mariângela Marinho. Esse programa ele tem 4 blocos e um assunto diferente do outro. Sempre os assuntos do momento, mas de uma forma mais leve e descontraída, com pessoas que são extremamente especialíssimas para mim. Esse aqui, por exemplo, agora, eu vou fazer uma pergunta que nem estava no script. Gente, eu me sinto tão lisonjeada a batalha de trazer esse homem aqui. Olha, gente, é uma pessoa assim que eu amo de paixão, sou admiradora dele. Toda vez que eu tenho a oportunidade, chama Roberto Ramos. Seja bem-vindo. Sempre chamo ele de professor Roberto Ramos. Muito obrigado, Mariângela. Assim, é sempre bom estar no teu programa e poder falar com o público. Agradeço o convite. Bom, nesse momento, eu vou conversar com um cientista político, mas fala pra gente um pouquinho do seu currículo, se apresente para as pessoas que não lhe conhecem, se é que tem alguém que não lhe conheça nesse estado, por favor.
Eu sou professor da Universidade Federal, né, de Roraima, há mais de 30 anos. Sou doutor em ciência política, formado pela USP, sou pernambucano, né, e tenho já contribuído com a educação de Roraima, formando muitas pessoas. Tive o privilégio de dirigir a Universidade Federal por 8 anos, né, fui o primeiro reitor negro e com 2 mandatos, então fico muito feliz pela trajetória e pelo caminho que Deus abriu para mim aqui em Roraima. E eu super orgulhosa de lhe entrevistar aqui nesse primeiro programa e para falar de um assunto que eu também gosto muito, que é o político partidário, as eleições de 2026. O senhor sempre é convidado pelos veículos de comunicação para estar dando aí sua opinião, seu posicionamento, fazendo aí nessa questão do desdobramento político. Eu vou logo lhe fazer uma pergunta, a gente não vai citar nomes ainda porque é tudo muito novo, mas do que o senhor está acompanhando aí pelos bastidores, o nosso futuro político vai mudar muito? Tipo, esse nunca vi com esse, mas agora estão juntos e vão seguir viagem. Olha, vai ser uma novidade no cenário político, né? Porque os grupos são muito distintos. E aí, com essa possibilidade de junção a partir de novos atores, vai talvez dar uma outra dinâmica política local, né? Mas isso tudo ainda é muito, né, recente para se falar. Recente, a gente não sabe até onde isso vai concretizar, porque tem vaidades, né? Tem estratégias de outros atores, principalmente os mais antigos, porque à medida que enxergam cenários novos, né, em que os atores políticos que estão aparecendo mais nesse cenário podem deixá-los para trás, eles podem reverter tudo isso e tentar criar uma situação que possa ser cômoda em relação ao que já foi, né, no passado. Assim, mas a eleição promete. Cientista político não tem bola de cristal, não né? Tem. Mas a eleição promete que esses novos atores possam aparecer e disputarem juntos, abrindo um novo caminho. Bom, né? Popularmente falando, nesse período, professor, muita gente termina casamento, termina amizade, constrói, cria-se inimigos, perde-se emprego por conta das opções políticas que fazem. O senhor disse que não dá para adivinhar, mas nós temos aí a questão da federação dos partidos, as alianças partidárias. Tem que esperar um pouquinho, né? Porque muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Sim, agora assim, deixar brigar em família, por exemplo, por causa da questão política, eu acho que não há necessidade disso. As pessoas podem ter visões diferentes, é bom que se tenha, que se discuta, porque a gente vive num país ou numa democracia onde a pluralidade é essencial, mas isso não pode levar ao conflito, né, pessoal. Né? A gente pode ter diferenças ideológicas, a gente pode querer eliminar alguém que pensa diferente da gente. Sim, claro. Né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Assim. Eu acho que tem junções que estão acontecendo no estado de Roraima, já que a gente não vai poder citar nomes aí nesse momento, mas assim, também tem algo que me parece muito evidente, que é uma grande quantidade de pessoas à direita, né, nesse estado, tomando como base as últimas eleições em que mais 70% dos eleitores fizeram opção à direita. Né? E aí nós estamos percebendo um certo vazio no centro e a esquerda que está se movimentando. Eu acho que se a esquerda se movimentar de forma mais forte e puxar esse eleitor do centro, pode ser uma grande surpresa, né? Porque a direita está pulverizada, literalmente pulverizada. A gente tinha atores antes que tinha uma aproximação, por exemplo, com o governo Lula, né? E que hoje já está... Da noite para o dia já está na direita ali. Já está, exatamente. E outros atores que já estavam na direita e que estão perdendo terreno também, porque há uma competição maior, né, desse grupo. Então, eu acho que não tem espaço para todo mundo. Muita gente que está à direita vai sobrar. Vai sobrar, né? Bom, a federação, é federação que fala, né? Sim. Federação. Bom, para você que não conhece, a reforma eleitoral é de 2021, Lei 14.208 de 2021, que instituiu no Brasil um novo modelo de agrupamento entre os partidos políticos, que são as chamadas federações partidárias. Nas últimas eleições não se mexeu muito, mas nessa parece que ela tem sido uma válvula de escape para muita gente, né? Porque assim, a federação, ela
ela facilitou a vida de alguns partidos pequenos, porque eles não tinham base para concorrerem no país inteiro, eles corriam risco de desaparecer. Se eles se juntam com outros partidos, isso ganha uma certa força. Qual é o elemento essencial? É que essa federação ela não exista só no período eleitoral. Ela tem que funcionar durante o mandato, né? Então é como se fosse um grande partido, um partido maior, tá? Juntando esses partidos menores. E aí a tendência é fazer com que tenhamos mais federações. Isso facilita a dinâmica legislativa, porque o grande problema no Brasil, assim, um dos problemas do país do ponto de vista político, é excesso de partidos, né? Nós temos uma quantidade muito grande de partidos e muitos muito próximos ideologicamente, né? Então a federação meio que junta e reduz esse número de partidos e aí dá para o eleitor ter mais facilidade no processo de competição, entender quem é quem no cenário. Vamos explicar mais um pouquinho a respeito disso? A federação, como o senhor falou, ela é uma oportunidade de fortalecer os pequenos partidos. Ela tem prazo, né? Segundo o TCE, ela tem um prazo para começar e terminar, mas ela tem também um período ali para se respeitar. Ou seja, as pessoas não podem entender e nem devem entender que é assim, é só agora e depois venceu, ganhou, vão desfazer essa federação e volta tudo do jeito que estava. Tem um prazo para isso, né? Tem, e tem exatamente em relação ao mandato, porque as coligações antes, elas eram feitas assim, os partidos se juntavam, disputavam uma eleição, mas cada um depois seguia o seu próprio caminho. Agora não, precisa estar junto, já começou antes e vai até o final. Até aquele mandato ali. Exatamente. Nas próximas, se quiser desfazer, desfaz, mas os 4 anos juntos. Juntos. E isso tem que caminhar, e até politicamente, porque, como eu falei, funciona como se fosse um grande partido. Então tem que ter uma aproximação, né? Então a gente tem hoje algumas federações à esquerda, temos uma federação centro, que é o PSDB, né? E o PPS, e agora a direita também tem feito... também, né? Está seguindo esse caminho das federações. Aqui em Roraima nós temos uma que é muito conhecida, que é o PP com a União Brasil. Na verdade, se ligou lá em Brasília, né? Começa tudo por lá, né, professor? Isso. PP e União Brasil, que aqui tem como o seu cacique, podemos assim dizer, Irã Gonçalves, com o PP. Como é que define quem toma conta ali? No caso aqui, entre PP e União Brasil, é o Irã Gonçalves aqui. É pela somatória de membros? Como é que define quem manda ali nessa federação? Isso vem de Brasília, né? O acordo é lá em Brasília. Começa lá. Começa lá. Eu me junto com você, mas quem vai mandar na casa sou eu. Mais ou menos porque assim. O presidente do partido, o presidente dos partidos que estão se juntando vão estar definindo quem é a liderança na federação. É mais ou menos o que está acontecendo também com a aproximação entre o PRD e o Solidariedade, né? A princípio seria um comandante deputado e depois, agora, já está seguindo outro caminho. Porque os presidentes em Brasília dos partidos definiram que deveriam ser outras pessoas, né? Professor, existe uma minoria, mas existe uma minoria que escolhe os seus representantes por questões partidárias, né? Eu sou MDB, me identifico com essa sigla, então para onde o MDB for, eu vou. Só que aí depois a gente viu também, agora nós estamos no momento das danças das cadeiras. Sai daqui, vai para ali. A exemplo, nós temos agora, por costuras políticas, a saída do vice-governador Edilson Damião do Republicanos, que estava todo mundo certo, já está dizendo que ia ser uma chapa composta de majoritário que fala, né? Majoritário. Sim. E o seu vice, os dois apostaram assim, né? Republicanos e republicanos. Aí depois, não, é republicanos e PP. Nunca na ideia, na nossa mente passou que ele pudesse ir para a União Brasil, para a gente ver como a gente, né, não consegue decifrar muito. Nós estamos nesse período agora de filiações e desfiliações, e há uma minoria que escolhe por questões partidárias. Lá no começo do bate-papo eu falei que muitas pessoas brigam, né, por conta disso, porque se apegam à pessoa e se decepcionam nessas mudanças justamente por gostar da sigla. Eu lhe pergunto, nessas mudanças, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho, de uma forma pedagógica, o centro, a direita, o centrão, a direita e a esquerda, que a gente até perdeu o fio da meada. Hoje ficou assim, Lula e Bolsonaro. Sim,
Assim, Falei tanto para perguntar isso. Não, a ideia é que a gente distribui os partidos num espectro ideológico. Né? Partidos que são mais conservadores, né? Que são contra avanços sociais, que são contra, com discursos mais moralistas, eles ficam à direita. Né? À direita. Partidos ao centro, eles apoiam parte de valores morais, mas também tem uma visão de mais progressista, né, de crescimento. E os partidos da esquerda, não. Esses são partidos muito ligados a movimentos sociais, muito ligados à ideia da transformação da sociedade. Então, as ideias novas, sem esse cunho conservador, elas são, em geral, assim, muito próximas de um discurso de esquerda. Né? Então, defesa de questões sociais em relação às mulheres, uma aceitabilidade maior à comunidade LGBTQIA+, políticas sociais progressistas de habitação, de saúde, né? Tudo isso tem sido muito defendido pela esquerda. A questão ambiental também é um ponto importante, a esquerda levanta isso como uma bandeira, os partidos de esquerda, enquanto que os partidos de direita, eles defendem muito mais um liberalismo, mais de uma intervenção que não faça tantas mudanças na sociedade, assim, né? E de conservação mesmo de valores tradicionais, de elite, de dominação. É um pouco nesse cenário, assim. Né? Cabeça de homem é terra que ninguém anda. E cientista político consegue traçar mais ou menos o perfil desse novo eleitorado que vem aí? Nós tivemos aí algo em torno, a nível de Brasil, mais de 1 milhão de novos eleitores, né, que tiraram aí o seu primeiro título de eleitor. Aqui em Roraima, o TRE está se movimentando aí pelo interior do estado, comunidades indígenas. Segundo informações do Raimundinho, que é o assessor de comunicação do TRE, está tendo uma procura muito grande para a emissão desse documento, pelo e-título também, que é o título de eleitor digital. O que a gente pode traçar a respeito, diante de tantos acontecimentos? Nós temos aqui em Roraima, pelo menos podemos por aqui falar, uma evolução. Nos tornamos um centro universitário, pessoas que hoje elas estão mais interessadas nessas questões políticas. O nosso cenário político mudou, o sangue novo que vem aí é um sangue novo diferente da velha guarda da política. Nós temos hoje pessoas que já são mais direcionadas realmente para a área jurídica, para a área da saúde, que era uma das demandas que a população mais reclamava. Tá ali, mas não entende do que faz. E hoje nós temos pessoas que entendem realmente do assunto e que trazem uma grande bagagem para dentro desse cenário político. O eleitorado também vai começar a pesar isso na balança na hora de decidir? Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a tudo isso. Seria muito bom que ele pudesse fazer isso, né? O eleitorado tivesse muito mais clareza das suas ações. Eu costumo que a gente ainda vive um contexto de novos políticos, velhas políticas, né? Então, eu acho que o fator clientelismo, que sempre marcou, né, as máquinas políticas, tanto da prefeitura, no caso Boa Vista, mesmo no interior também, quanto o governo do estado, vão pesar muito. Né, vão pesar muito nesse processo eleitoral. A gente também não pode considerar o peso do eleitor evangélico, né, que é grande, né, que também carrega toda uma série de valores. Eu acho que se a gente conseguisse diminuir a ótica do clientelismo, essa ideia do eleitor vender o voto, ficar na expectativa de que vai ganhar alguma coisa para escolher um candidato, né? Isso seria muito bom, porque aí a gente poderia fazer de uma forma mais crítica a mudança. Né? Eu digo que nós temos 4 gramáticas políticas muito marcantes e que ficam muito visíveis no cenário político brasileiro. Uma gramática é o clientelismo, né, que marca muito o estado de Roraima. Uma segunda gramática, que eu acho que essa está mais em crise, assim, diminuindo, que é o corporativismo. Tá? A gente vê o corporativismo, mas no judiciário, na própria Assembleia, em alguns lugares, mas não em termos de população, em termos de categoria. Tá? Assim, isso já diminuiu muito. Mas temos uma gramática muito importante, que é do universalismo de procedimentos. Maria Ângela, essa ideia era que a gente respeitasse, por exemplo, o concurso público, que a gente conseguisse libertar as pessoas dessas coisas que carregam as máquinas políticas. Né? Que era a que chamava muito era a economia do contra-cheque, né? Teve uma época que falava muito isso. Se a gente libertar as pessoas disso, né? Assim, acho que isso, aí sim, sem dúvida. Se nós tirarmos um caminho de desenvolvimento, acho que esse eleitor ele vai pesar consideravelmente. Então,
para mim, e também a gente tem que perceber as diferenças do próprio processo eleitoral. Essa, por exemplo, essa filiação indígena cada vez maior, a presença do TRE nas comunidades indígenas, isso pode trazer novidades. Quem sabe a gente consiga eleger um indígena para a Assembleia Legislativa, que nunca tivemos. Quem sabe a gente pode conseguir coisas nesse sentido, mas na esfera federal. Eu acho que no âmbito estadual, nós aí talvez possamos ainda assistir uma marca muito forte do clientelismo, né, dessa troca do voto. Uma vez, o meu tempinho, batalhinha, dá tempo ainda mais um pouquinho, eu ouvi uma pessoa, eu não vou saber lhe dar o nome agora, não teria problema nenhum de dar, mas é porque eu não lembro mesmo, para citar aqui o nome da pessoa, porque a gente tem que dar fonte, pelo menos aqui nesses programas de entrevistas, para não ficar nas entrelinhas. Mas numa dessas conversas que eu tive, a pessoa disse assim: Mariângela, olha, aqui a nível de Roraima vai demorar muito para isso, né? Esse eleitor que vende o voto, ele ainda vai perpetuar, infelizmente, por muito tempo, apesar de já termos concurso público, um setor na agronomia que está crescendo, o empreendedorismo, mas as pessoas ainda se vendem, né? Ainda tem esse hábito de vender o voto. Mas quando você vai para uma cidade como São Paulo, né, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros, esse tipo de eleitor ele não se cria mais. E realmente lá o voto é disputado tapa a tapa, e realmente o cenário muda de figura por conta do quantitativo habitacional. Tem a ver? Sim, tem sim. Aqui ainda é tudo muito próximo, né? Tudo muito pequeno, ainda tudo muito novo. As pessoas têm sempre muitas ligações. A gente ainda consegue encontrar políticos tomando café na feira. E a gente não percebe muito o discurso, né, dos candidatos. Parece que isso não tem importância. E tem. Não tem valor, né? E tem. Eu posso depois ver com você, assim, a gente olha a produção legislativa, olha a atuação dos parlamentares, o custo de um parlamentar para o estado de Roraima é sempre muito elevado, né? Então fica muito difícil ainda você pensar um eleitor que vai votar sem dizer assim: olha, eu vou votar em quem eu acho que fez alguma coisa, eu vou votar porque tem uma ideia próxima de mim. As pessoas até têm uma noção disso, mas na prática, no processo mesmo de disputa, né, esses arregimentadores de votos são essas figuras que estão entre o político e o eleitor, né, que trabalham para os políticos, conseguem fazer a cooptação e transformar aquele voto que a princípio poderia ser ideológico num voto clientelista. Né? E aí isso exige o quê? Uma atuação maior dos órgãos de controle, Polícia Federal, né? E pode perceber, em cada eleição a Polícia Federal tem trabalhado muito, né? E o ideal é que pudesse trabalhar junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né? com o próprio Judiciário, Ministério Público, todo mundo junto, né? Porque aí sim a gente conseguiria ter combater isso. Combater e ter um número de representantes mais comprometidos com a população. Porque um grande problema de quem compra voto é exatamente porque assim, ele não vai representar o eleitor. Ele sabe que o voto dele, ele só chegou lá, não foi por causa das suas ideias, foi pela compra do voto. E ao mesmo tempo esse eleitor que vende o voto, ele não tem o que reclamar, porque ele está exatamente preso numa teia, né, de interesses privados, não é pelo interesse público. Mas é um negócio tão descarado. Eu vou até olhar para ali, que é para não olhar para cá e nem para o senhor, vou olhar para ali. Mas é um negócio assim tão descarado, porque na hora do voto, algumas pessoas se vendem e dizem: não vai fazer nada mesmo, né? Vende. Eu fico mais assim abismada pelo preço que vende. Sim. E pelo que vende. Sim. Teve uma época aí na última eleição que houveram denúncias. Estou falando isso aqui porque tem jornais, né? Eu não vou poder mostrar aqui porque nós ainda estamos nos adaptando aqui com a nossa plataforma, mas eu sonho no dia que a gente vai poder dizer: Batalha, joga aí, Batalha. Mostra lá, né? Matacobre mostra o pau. Na última eleição nós tivemos aí questão de denúncias gravíssimas. Gasolina, altas filas, olha, mais flagrante do que aquele, não tinha como. Todas as redes sociais mostrando, né, motos e mais motos, fazendo filas e filas nos postos de combustíveis para poder receber ali o seu dinheirinho de boca de urna. Shows artísticos que tiveram aqui naquela época, que escancaradamente foi dito que foram feitas festas e distribuídos ingressos. E aí as pessoas: mas não vai fazer nada, então deixa disso, né? Tanto faz como tanto fez. E porém, aí fala assim: mas nos próximos 4 anos vocês vão reclamar. Só que esse discurso do reclamar depois não pesa. E existe uma coisa que o senhor falou ainda que é uma verdade, uma triste verdade.
né? Ah, porque na minha casa, meu fulano que depende do ciclano e que vota, enfim, essa amarra que nos dá um nome pejorativo muito triste de curral eleitoral. Sim. Essas atitudes, elas marcam muito aquilo que eu falei há pouco, que é sobre o clientelismo, né? Que é sempre uma relação desigual. Alguém que tem oferece algum recurso em troca de apoio político no processo eleitoral e, dependendo do valor da pessoa, ela fica empregada durante o mandato para poder garantir aqueles votos, né, conseguidos assim na eleição seguinte. Porque quando um político ele ganha a eleição, ele já pensa na eleição seguinte, porque aquela já foi, né? Então, tudo que ele fizer, ele está pensando naquela eleição futura. Agora, uma coisa muito importante é que esse eleitor que vende o voto, ele não se sente responsável, corrupto, alguma coisa. Mas ele é porque ele está vendendo um bem público. O voto não é dele, né? Quem autoriza ele votar, né, é o Estado. Então, quando você vende algo que pertence ao Estado, você está num processo de corrupção. E as pessoas não fazem essa relação, porque eles entendem, em geral, a pessoa entende como se fosse dela o voto, né? Mas não é. E mesmo entre eleitores mais religiosos, que ficam com um discurso temente a Deus, na hora que vende o voto, a corrupção é do mesmo jeito, né? Não tem diferença nenhuma, né? Então é importante que as pessoas saibam disso, para poder escolherem seus representantes melhores. E eu vou sair em defesa dos candidatos que têm essas práticas e que mantêm o seu curral eleitoral, que é um termo também que vem da criminalidade, né? O receptador só existe, né, porque tem o bandido que vende, mas Exatamente. O bandido só vende porque tem um receptador. Assim também está para eleição, né? Só vende voto porque tem o político, e o político... Não, aliás, o político só vende o voto porque tem quem vende, né? E assim vice-versa. Agora, é algo realmente que é um grande desafio, porque quem gera as leis, né, se beneficia disso, quem cria as leis se beneficia disso, é algo que não se pretende interromper, esse ciclo vicioso. A população não entende que o único poder que nós temos nas mãos é o voto, não tem jeito. Então, aqui em Roraima, dá um Google aí que você vai saber, não preciso citar nomes, mas nós temos casos na esfera estadual e municipal de pessoas que estão no mandato há anos e nunca apresentaram nem 2 projetos de lei em favor da população e estão lá, sendo reeleitos, e reeleitos, e reeleitos, e reeleitos. E a culpa de quem? Ele está errado? Tá não. Culpa de quem vota e mantém lá. Eu tenho um núcleo de estudo dentro do laboratório lá da universidade, que a gente faz acompanhamento legislativo. Uma coisa que é muito interessante é que no primeiro ano temos uma quantidade de leis maiores. E aí essa produção legislativa ela vai diminuindo ano a ano, né? Quando chega no último ano, os deputados produzem bem menos uma legislação, né? A legislação. Só que quando a gente olha a qualidade da legislação, não tem muito. E o que mais aparece é exatamente os títulos honoríficos, né? Quando isso deveria ser muito pouco, comparado às necessidades na área de saúde, na área de habitação, né? Assim, coisas educação, que pudessem fazer a diferença. Na prática, a gente não percebe isso, mas também porque o eleitor não acompanha, né, adequadamente. Acho que tem um outro aspecto, no caso de Roraima, que também leva muito a isso, é esse processo migratório. Né? Assim, tem muito eleitor que entra no sistema eleitoral, né, entre uma eleição e outra, vindo de fora, que não tem vínculos com o Estado, não tem vínculos ainda com a própria dinâmica local. Né? E esse eleitor, dependendo de onde ele mora, né, com as necessidades, lutando para ter um espaço maior, assim, ter uma segurança, ele diz assim, não, eu não estou tão comprometido com nada, vou ganhar um dinheiro ali. E vou usufruir do mesmo jeito, né? E aí é o processo mesmo. Mas assim, eu tenho esperança de que a gente possa avançar. Era isso que eu ia lhe perguntar para a gente encerrar a entrevista agora, professor. Eu quero agradecer a sua participação de todo o meu coração, dizer que até outubro eu vou lhe chamar muitas outras vezes aqui. Como cientista político, esquece o cidadão, esquece o eleitor, esquece o homem nordestino que veio para aqui. Como cientista político, o senhor, uma nota de 0 a 10 para o eleitorado?
Da hora da escolha. Não, se eu tiver que dar uma nota para o eleitorado, eu tenho que dar 10, porque é o seguinte, é muito importante num processo democrático você ter pessoas que votem, né? Que possam escolher candidatos. Porque sem democracia a gente vive no autoritarismo, vive numa situação. Então o eleitor que comparece, que vota, ele merece a nota 10. Agora é importante que ele vote com responsabilidade, né? Que ele escolha qualquer candidato, mas escolha baseado nas ideias desse candidato, porque ele acredita que ele vai fazer diferente, que ele vai melhorar a vida do coletivo, né? E se ele perceber que durante o mandato o político não fez, ele mude a sua opção política ou partidária, mas que vote, defenda a democracia e defenda a liberdade de escolha, de opinião, tudo isso é importante. Se o senhor deu o voto para o eleitor, tem que dar também para a classe política. Não vou colocar Roraima para não lhe deixar de saia justa, mas a política brasileira, uma nota de 0 a 10, como cientista político? Olha, eu daria uma nota inferior a 5. Por que eu dou essa nota inferior a 5? Né? Porque eu acho que grande parte dos políticos que hoje estão no poder, eles não têm esse compromisso com a nação, eles não têm esse compromisso com o coletivo, eles defendem grupos, né? Eles têm uma representação de interesses voltada para a defesa de alguns desses interesses, né? E que não é o interesse da sociedade, né? Esse político, ele se coloca muitas vezes acima do eleitor, ele esquece de que ele só está lá porque o eleitor o escolheu, né? E as suas votações, em geral, não consideram a opinião dos eleitores, né? Dos seus eleitores. Então eles defendem propostas, mudam sem esse respeito ao conjunto. Eu posso dar um exemplo até em termos partidários, porque assim é real. Por exemplo, o eleitor, você começou a falar do eleitor do MDB. Digamos que um eleitor que vota no MDB, ele vota pelo partido, aí ele escolhe um prefeito que depois muda para um partido mais à direita. Como é que ele fica, né? Quer dizer, como é que fica a representação política dele, efetivamente, né? Então isso me parece um problema. A mesma coisa vai acontecer com essa mudança, quem era eleitor, né, do Republicanos, passou lá, né, agora para o União Brasil. Então, assim, isso também é complicado, né? É verdade. Eu não vou citar aqui os nomes, mas eu sou uma dessas que tive que sair acompanhando a pessoa que foi mudando por vários partidos. Se tivesse de pagar para desfiliar, para filiar, eu tinha ficado lá no primeiro. Sim. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e estou sempre à sua disposição. Oh, que bom, obrigada. Gente, olha, professor Roberto Ramos, cientista político, um dos maiores nomes do nosso cenário roraimense aqui, de pessoas cultas e pessoas assim que tem conteúdo para contar para gente, que dá gosto de conversar. Vale até a pena colocar no currículo esse hashtag eu entrevistei. Vamos ali faturar rapidinho? Você que está aí do outro lado do rádio, não mude, não desligue. Rádio Roraima M590, você está acompanhando o Sala de Imprensa e eu sigo com você aqui pelo canal do YouTube. Vamos lá então, gente. Virou a página do nosso bloquinho de notas. Você está acompanhando Sala de Imprensa. Na nossa primeira página de hoje, falamos sobre violência doméstica. Recebi aqui duas queridas ali da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Mariana e a Carla Renata. Falamos aqui sobre violência doméstica. Falamos sobre o ciclo de palestras que a DPE está fazendo. A primeira agora foi dentro do HGR, para falar sobre câncer de mama, mas a DPE também está encabeçando essa luta para falar e palestrar sobre a questão das doenças ocultas. Foram duas entrevistas muito intensas, a Carlinha falou pouco, mas já confirmamos com ela
o retorno aqui nas próximas edições para trazer esse assunto. Inclusive, houve aí uma mudança em respeito às leis que tratam sobre a fibromialgia, que é uma doença oculta. E como eu sei que existe a Associação dos Pacientes Fibromiálgicos do estado de Roraima, vou trazer aqui esse assunto para a gente tratar e dar um F5 para você. É uma doença reumática que, assim, acomete muitas pessoas, acomete mais as mulheres, batalha do que os homens, porém, quando os homens são diagnosticados com fibromialgia, meu amigo, tem muito homem aí que chora e a mãe não ouve, porque realmente é uma doença que castiga muito. E aí fica aquela pergunta, como é que faz? Porque é uma doença invisível, você chega pro chefe e diz, olha, eu tô com uma crise de fibromialgia, mas ele olha para você e não vê nada. Então, é uma doença que precisa muito da questão da empatia de quem não conhece esse tipo de problema a fundo. Então, é um assunto importante que nós já pautamos aqui para o Sala de Imprensa, comigo, Mariângela Marinho, que estreia hoje, aqui pela Rádio Roraima. Você pode nos acompanhar, se um dia não der para assistir aqui pelo canal do YouTube, obrigada para você que está aqui conosco, vai para o radinho de pilha ali, Rádio Roraima M590, não deu? Vai para a nossa página, vai para o nosso site radiororaima.com.br. Vou viajar, Mariângela, vou pegar um busão, o que eu faço? Quero ir no Uber ouvindo? Vai para o nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo ali na sua lojas de... Eu esqueci o nome agora. Lojas de aplicativos, que é o Google Play ou o Play Store. E nesse terceiro bloco, eu quero te convidar para o nosso canal de denúncia. 959-8118-3541. 959-8118-3541. Você vai falar comigo durante a semana. E o canal de denúncia é para você, de repente, ouviu aqui uma entrevista, quer participar, quer realmente trazer um assunto para a gente poder te ajudar, ali encaminhando para o órgão responsável, 98118-3541. Rua Esburacada, 959-8118-3541. Está precisando do quarto poder, que diz que é o quarto poder, a imprensa, liga para mim, 959-8118-3541. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, um cadinho. Agradecer aqui as nossas canecas para o meu querido amigo Antônio, ali da Ponto das Impressões, soluções em impressões. Semana que vem teremos aqui o nosso QR Code. Agradecer ao Marcelo Ganev, que ele criou a nossa logomarca, a Sala de Imprensa, que está muito bonita. Dá para colocar aí o nosso card no ar? Batalha para as pessoas. Ficou chique, né? Muito lindo. Lindo demais. De muito bom gosto. Muito bem. Quando a gente completar o mês, eu vou mandar aqui para os nossos convidados uma caneca dessa. Pensei que ia ganhar agora. Eita, gente, olha, no segundo bloco eu entrevistei um querido. Nesse terceiro bloco, eu vou entrevistar um outro querido. É um outro querido que sempre que eu tenho oportunidade, eu ligo para ele, peço sonora, pergunto, porque quando você não sabe, pergunte de quem entende. Com muita satisfação, minha mãe ia ter muito orgulho de mim se ela estivesse aqui. Vou entrevistar hoje um grande nome da Universidade Federal de Roraima, professor Américo Lira, aliás, é cientista não, como é que fala lá? Internacionalista. Internacionalista, Batalha. O homem entende de assuntos internacionais, inclusive a garrafa térmica dele veio diretamente dos Estados Unidos. E ele disse, olha, eu não posso perder porque o negócio está feio para lá, não tenho como voltar. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Mariângela. É uma alegria estar contigo. Tu sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você. É recíproco. Pela profissional e pela pessoa. Muito recíproco, viu? Teu uma alegria. Muita alegria mesmo. Eu que agradeço por esse primeiro momento, essa entrevista aqui de estreia do programa, hoje aqui no Sala de Imprensa. Para mim é um enorme prazer receber o senhor, o professor Roberto Ramos. Quero aproveitar, muito querida mesmo. Muito querido. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos os professores da Universidade Federal de Roraima. Ali do Isiquirã tem o Jonildo Viana. Ao nosso reitor Geraldo Ticianelli também, que numa outra oportunidade estarei trazendo aqui para falar conosco, porque a Universidade Federal também tem dado um grande salto. Hoje tem os melhores professores, tanto é que a procura pelos nossos alunos ali, né, para todos os anos estarem
prestando vestibular, tentando a Universidade Federal, no meio onde tem tantas faculdades particulares, optam em estarem ali com a federal. Isso quer dizer que a educação, o serviço público tem peso e tem qualidade, né? E isso a gente se deve não à estrutura, porque a estrutura sem o ser humano, né, sem a mão de obra ali não funciona. Então os professores ali são maravilhosos, é um currículo assim excepcional. Eu tiro pelo meu convidado aqui. Então um abraço a todos vocês e mais uma vez muito obrigada aqui pelo professor Américo. Bom, depois dessa introdução toda, eu quero trazer um assunto que é um assunto do momento. É um assunto que as pessoas, elas ficam naquela situação, como está sendo para o lado de lá, o que a gente tem a ver aqui? Não é isso, Batalha? As conversas de boteco, né? As conversas ali com a vizinha, com o vizinho, com os colegas aqui de trabalho. Por que falam tanto nessa guerra? Qual o peso dessa guerra para o Brasil? Né? Tanto é que o Brasil, que é o país do meme, rendeu de memes nas redes sociais e ainda rende o povo fazendo piada de um assunto tão sério. Quando houve aí as especulações, quando o presidente, numa de suas falas, fizeram um corte dele dizendo que o Brasil tinha de se preparar. Então os homens encheram de memes dizendo: se me chamar não tem condições, nosso exército não tem condições, não tem nem bala, não tem nem gasolina. Professor, eu já falei demais. Qual é o peso dessa guerra para o Brasil? Vamos começar por aqui. O peso é enorme. Diria que não só para o Brasil, como para a economia mundial. Tá? O fechamento do Estreito de Hormuz, ele significa um prejuízo altíssimo para o mundo. A gente ainda precisa, né, do petróleo. Se fala em energias alternativas, que são necessárias, mas são ainda muito pouco utilizadas quando você pensa em petróleo. Então, você fechar o canal de Hormuz, o estreito, desculpa, você colocar em falta de produção, em falta de avanço as principais indústrias do mundo. Tá? Você está parando essas indústrias, quer dizer, você para a produção e imediatamente você aumenta o valor de todos os produtos e transportes. Por exemplo, as seguradoras de Londres, que são normalmente aquelas que fazem o seguro dos navios petroleiros, elas se recusam hoje a fazer qualquer acordo desde que o canal estreito não seja aberto. E, na verdade, nós vamos tocar já no assunto aí do canal, que foi o que movimentou nesta semana, mas no assunto, no quesito guerra em si, mexeu com bolsas de valores, já teve locais aí, acho que para bandas do próprio Estados Unidos agora, eu vou já abrir aqui o site, lugares onde greves já foram decretadas, sem contar as vítimas, né, os números de civis que, né, estão sendo ceifados nesse momento da guerra. Essa briga de poderes, né, de países, se alia, não se alia, quem se alia contra os Estados Unidos, quem se alia a favor dos Estados Unidos. É uma situação que a gente diz, não temos nada a ver com isso, mas como bons brasileiros precisamos fazer as nossas tarefas de casa e entender realmente a fundo o peso disso, não só a nível global, mas a nível de Brasil, que tem se tornado um grande exportador, inclusive de carnes, né, brancas, para o Japão, para a China. Soja. Né? Hoje a China é a maior consumidora da soja brasileira, né? E é um dos maiores oponentes dos Estados Unidos, a China? Hoje, assim, na verdade... Como é que está essa situação? Explica para nós. Sabe, Maria Ângela, na verdade o que acontece? A China hoje ela é responsável por mais da metade do comércio internacional. 40% do mercado dos Estados Unidos é o mercado chinês. Quando o Trump ele ganhou as eleições, fizeram uma piada, e assim, só que uma piada verdadeira. Com fundo de verdade, Com fundo de verdade. Ele com aquele boné vermelho, e aquele boné foi produzido na China. Quer dizer, a América voltando a ser forte, né? Que é o discurso dele, a América em primeiro lugar, mas o produto que ele tinha na cabeça era um produto feito na China. Então você percebe a fragilidade do discurso e da ação política, né? Então você tem um esforço do Trump em tentar isolar a China, né? Tanto que assim, eu conversava hoje em aula com os alunos que nós estamos ainda no lucro, porque toda a movimentação de guerra ela está se dando no Oriente Médio. E por que eu digo no lucro? Se China e Rússia entram nesse jogo,
a gente tem a Terceira Guerra Mundial. Aí a proporção é muito maior. Então, assim, o que a gente percebe é uma grande escalada de violência no Oriente Médio. A tática de guerra, como você comentou agora da guerra, né? A estratégia da guerra por parte do Irã é uma estratégia de guerra assimétrica, que está sendo dando grandes frutos, né? Ela está sendo acertada, porque ela destrói os pontos de apoio dos Estados Unidos nos países do mundo árabe, né? E cria toda uma instabilidade desse mundo árabe, que é as monarquias do petrodólar, cria um prejuízo não só material para os Estados Unidos, como cria igualmente um prejuízo de imagem. Tanto que o Trump ele convidou a OTAN e os países europeus a estarem com ele para poder abrir o Estreito de Hormuz, e nenhum país topou fazer isso. Quer dizer, hoje você percebe os Estados Unidos, inclusive, com crises internas, né? Agora, efetivamente, como nos atinge? Isso nos atinge em termos econômicos, em termos financeiros e de comércio. O mundo está conectado. O mundo inteiro está conectado. Então, assim, não vai atingir o nosso setor primário? Vai atingir em termos de fertilizantes. No momento que eu não consigo colocar petróleo ou permitir a saída de petróleo para a Rússia, por exemplo, ou para a China, eu não tenho a produção industrial do fertilizante. Então isso vai atingir o quê? A economia brasileira, que precisa da compra do fertilizante de fora. Que tem dado um salto muito grande na questão de grãos, da agricultura. Exato. A nossa indústria hoje é a indústria do agro. Sim. Quer dizer, o comércio, se você pega a agenda de exportação brasileira, o agro ele é muito importante. Então, se você dá impacto aí, você impacta a economia brasileira, você vai impactar a cadeia produtiva. Vamos pensar os caminhoneiros. Atingir o caminhoneiro na questão do transporte. Ele precisa do produto para transportar. E ao mesmo tempo que ele precisa do produto para transportar, ele precisa do combustível, mas você não tem o combustível chegando. E nós não temos a independência, a autonomia de produção. O Brasil, é mais ou menos assim, o Brasil não está no alvo dessa guerra, mas os reflexos dessa guerra são muito fortes no Brasil. Exatamente. Tanto é que, e é um efeito dominó muito rápido, porque nós ainda não estamos com a escassez do produto, mas só em ter a ameaça dessa escassez de combustíveis, nós já estamos enfrentando grandes altas, né, que movimentou o governo federal. Inclusive, no próximo bloco nós vamos estar falando sobre isso. Foi realizado essa semana uma reunião a nível de Brasil, em Brasília. Foram convocados todos os diretores, coordenadores de PROCONs do Brasil, de todos os 5.000 tarará municípios, Batalha, para falarem sobre estratégia de fiscalizar os postos. Há cidades no Brasil que já decretaram emergência porque estão com os postos sem uma gota de combustível. Né? Então, essa situação, ela realmente acaba invadindo outras situações, como é o caso, né? Sem gasolina não tem como movimentar, sem o diesel não tem como movimentar o caminhão. Os caminhoneiros voltaram atrás sobre a ameaça de greve, mas voltaram atrás com a esperança de que o governo faça alguma coisa, que também já zerou alguns impostos, mas não houve ainda um efeito rápido que pudesse dar resposta e essa folga e tranquilidade para o Brasil. Ou seja, nós estamos mais ou menos concordando aqui com o ministro francês, que falou que não vê próximo essa guerra e com isso os prejuízos global de uma forma escalonada? Exato, temos isso. Porque a postura do Irã é a postura de não abrir. Não abrir. E assim, o estreito, quando a gente fala de estreito, é estreito mesmo, né? É pequitito. Então, assim, você facilita minas, nas minas submarinas, você facilita a ação de pequenas embarcações. Quer dizer, não tem marinha, por mais potente que ela seja, que não se coloque em risco, sabe? E você aumenta o prejuízo. Se você não tenta negociar, você vai para o confronto, o prejuízo acaba aumentando. Né? Estados Unidos, nessa guerra, ele está gastando alguma coisa de torno de 3,5 bilhões por dia. Então isso é muita coisa. Muita coisa. Então, se não for aberto esse estreito, que eu acho
quase que impossível abrir pela força, aí você precisa de uma boa diplomacia, você precisa de muito diálogo, a gente vai derreter a economia mundial. E grandes parceiros, né? E grandes Porque parceiros. até agora só os pequenos manifestaram apoio. Mas os Estados Unidos está sentindo muito peso. Eu vi uma entrevista, não me lembro agora onde, de brasileiros nos Estados Unidos que trabalham com serviço de caminhão, que eles falaram, não vamos mais trabalhar, não está dando. Você não abastece o carro, mas você não tem o retorno do que foi abastecido, quer dizer, eu estou pagando para trabalhar. Né? Eu pedi para o Roberto Ramos traçar um pouquinho o perfil aqui de Roraima em relação à questão política. Eu vou pedir para o senhor fazer um traço aí a respeito das movimentações de Donald Trump para essa investida contrária, né? Por esse momento, porque eu acho que ele nunca sentiu tanto o peso da decisão dele em declarar guerra contra o Irã como agora. Porque realmente houve, inclusive hoje eu vi uma fala dele na Agência Brasil de Notícias, onde ele chama de imbecis os países que se negam a ajudá-lo nesse momento. Do perfil que ele traz pra gente, porque ele é uma pessoa que ele não nega, né? Ele não dá o braço a torcer. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai pressionar esses países, como ele tem sempre feito aí na questão de taxação? O que ele vai tirar da manga para pressionar? O poder de taxação dele acabou. A economia tá horrível. Né? Já está ameaçada mesmo? Já está ameaçada. Quer dizer, aquela história do tipo... tá pegando fogo. Do jeito que tá, pior não fica. Exatamente, eu pulo do prédio. Porque assim, eu já vou morrer aqui. Pulando do prédio eu tenho alguma chance de escapar. Como eu não sei. Né? Então, assim, esse poder de taxação ele está muito limitado. Ele favoreceu a Rússia. Né? Por que ele favoreceu a Rússia? Porque a Rússia tem agora a velha lei do mercado, né? Oferta e procura. A Rússia tem condições de ofertar petróleo para a Europa. Ele acaba fortalecendo também a China. A gente sabe que tem petróleo indo para a China, né? Porque você tem uma articulação Rússia, China e Irã. Isso acaba sendo extremamente favorável para os inimigos dos Estados Unidos. Internamente, ele conseguiu, vem conseguindo melhor, né? Perder apoio e popularidade. Se ele já estava pendurado, ele estava pendurado agora. Mas o que é pior, dentro do seu grupo, ele está tendo baixas muito importantes. Então, hoje, a melhor alternativa para o Trump seria buscar um apoio russo ou um apoio chinês para a negociação. E o posicionamento do presidente da Rússia? Eu acho que o presidente da Rússia hoje tem muitos interesses, o Putin, de que a guerra continue durante um tempo, porque ele está ganhando. A Rússia está ganhando. Esse é o grande problema. Política é feita por interesses. Né? Normalmente a gente tem aquela ideia de vamos lidar com romantismo. Não. Né? Na política, seja nacional, seja local ou internacional, não existe almoço grátis. Você tem que ceder. E o perfil do Trump não é um perfil de quem cede. Isso dificulta a situação dele. Ele foi informado pelo Pentágono que uma ação no Irã era uma ação suicida. Primeiro, porque você não derruba o regime só soltando bombas. Você tem que entrar. Você tem que fazer a política de pés no chão. Você tem que botar o exército, você tem que botar os fuzileiros entrando no país. Todas as experiências que Estados Unidos teve no Oriente Médio foram experiências de fracasso. A última a gente pensar o Iraque. Eles saíram do Iraque com o país destruído. Eles não conseguiram organizar o país. Não estou defendendo ninguém aqui, mas para bem ou para mal, Saddam Hussein mantinha uma estabilidade. Era um assassino, era uma pessoa que tinha que ser afastada, mas assim, foi uma ação que gastou muito dos Estados Unidos, que gastou muitos recursos do contribuinte, que é muito atento a isso, né? E o que ofereceu foi um resultado negativo. Então você tem já uma experiência muito negativa por parte dos americanos. Então, assim, o que eu percebo, Trump está tentando jogar para nessas eleições de meio de mandato ele não perder a força dentro do Senado, do Parlamento, Senado e Câmara. Se a eleição fosse hoje, ele já estava perdido. Inclusive saiu algo sobre esse assunto, né? Que essas decisões dele já estão ameaçando o futuro político dele. Houve uma queda muito grande de satisfação por parte dos americanos, porque os americanos em si eles não têm, embora lá essa questão de os homens servirem a pátria, irem para as guerras, ela é muito forte, mas
Mas essa guerra não é deles. Essa é a percepção deles. Não é? A guerra não é deles. Eles são patriotas, mas até certo ponto. Não, eu diria que eles são patriotas de verdade. Porque se a gente for pensar, essa guerra interessa quem? Interessa o projeto de Grande Israel. Interessa Netanyahu. Não interessa aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos. Então a percepção de que o Trump está comprando uma briga que não é uma briga dos americanos, isso faz com que ele perca cada vez mais a popularidade. Ela está derretendo. Ela está derretendo mesmo. Você acha que ele resiste há quanto tempo, mais ou menos? A guerra ou você fala do Trump? A essa pressão dos americanos em cima dele, acho porque eles que vão... Ele está apostando muito na questão da desinformação. Tanto que hoje você tem a proibição da imprensa trazer algumas notícias. Né? Tanto que você tem, inclusive, que lá funciona como aqui, né? Você tem a liberação para o uso, né? Para o serviço público da imprensa, mas a imprensa ela é limitada. Então eles estão, inclusive, ameaçando concessões públicas. Né? Se não estiver fazendo o discurso que eles estão fazendo, quer dizer, isso aí é prova de fraqueza. Quando você começa a perseguir, a limitar a imprensa, você está dizendo, eu estou com medo de alguma coisa. Está com medo de alguma coisa. Olha. Eu estou com medo de alguma coisa. Porque vocês são muito importantes. A imprensa livre, ela é fundamental. O que você faz aqui é fundamental, é importantíssimo. Né? E fica um elogio. Né? Recebo. Recebe ou não recebe, Batalha? Hashtag recebo. Obrigada. Mas ele vem impedindo isso. Então, assim, a minha leitura ele não consegue uma reeleição. Tá, isso Trump. Agora, a nível global, a gente vê realmente muitos países aí que já estão assim, entrando em desespero. E eu tiro pela questão do Brasil mesmo, né? As nossas movimentações aqui, elas estão intensas. Todo mundo debruçado e o próprio povo brasileiro. Quando você chega aqui, o senhor falou, né? Você já está sentindo os efeitos, né? O impacto. Aqui em Roraima, por exemplo, a questão do combustível que está um absurdo. R$8. Olha aí, né? Eu paguei R$8 no combustível. Muito caro. Então, assim, eu já estou começando a pensar em fazer estoque em casa. Porque você tem regiões, eu tenho amigos, né, no Rio Grande do Sul e muitos amigos em Pelotas. Em Pelotas você já não tem combustível. Eu vou puxar aqui para vocês, enquanto o senhor conclui aí o raciocínio sobre isso. O que eu vejo de imediatamente, sabe, Maria Ângela, é o fortalecimento da China como grande ator global, como player, né, que é essa política de não aceitar a provocação. Quer dizer, Venezuela era um importante aliado para os chineses. O Estado chinês apenas manifestou a sua insatisfação com a ação do governo dos Estados Unidos, mas até então não fez nada. Com o Irã, ele vem mantendo a mesma posição. Agora, se o Trump continuar se isolando, eu vejo como um grande risco a ação da China em cima de Israel, da China e da Rússia. Porque, assim, se ele continuar se isolando, o Trump ele não tem muita força para ajudar o Netanyahu. Se ele continuar tendo a pressão, por mais que o Estado de Israel tenha participação, seja importante parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, ele está se tornando um peso muito grande. Porque o projeto de Israel é o projeto do Grande Israel, né? Que é exatamente tomar a área da Síria, Cisjordânia. Eles querem, né, uma expansão territorial muito grande. Agora, pergunta que não quer calar, que é uma afirmação de todos os brasileiros. Presidente Lula, homem, não fale isso. Moço, preste atenção nas suas palavras. Existe essa ameaça de repente, diante dessas negativas e de falta de força, Donald Trump recorrer a outros países, forçando na marra eles apoiarem, se não me apoiar, vamos enfrentar e vamos invadir? Eu te diria, inclusive, o seguinte, eu vejo a possibilidade real de uma invasão na Colômbia e em Cuba, de início. Já, por um motivo ele sempre ameaçou, né? Sempre ameaçou. E para ele precisa, nesse momento, o Trump precisa de algum tipo de ganho. Ele já percebeu que no Irã ele não tem ganho. Ele pode, o ganho que ele poderia ter é destruir Irã. Mas a resistência está grande. A resistência está grande. Se ele destrói, sei lá, solta uma bomba com um grande efeito para destruição de massa, piora a situação. Então, assim, o melhor que o Trump, se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? Abandonaria efetivamente Israel, tentaria efetivamente dar uma vitória para o povo americano. Sim. E essa vitória mais fácil para o Trump é o quê? Cuba
e Colômbia nesse primeiro momento. Para não ficar tão feio, né? Porque tá feio. E isso, pensamento de Donald Trump, tá, gente? Exato, não estou defendendo feio, isso não. Ninguém está defendendo aqui, mas é pela cabeça dele. Porque ele também não vai querer perder assim, dizer, olha, eu perdi. Não, ele vai querer tirar algum trunfo aí, ter algum troféuzinho ali para dizer que conseguiu. Professor, agora, por outro lado, eu vejo uma possibilidade muito importante para a gente, que a gente poderia estar aproveitando. Nós temos hoje uma falha em termos de industrialização. A nossa industrialização ela veio perdendo desde a década de 80. E a nossa capacidade de resistência é muito baixa. Resistência militar, inclusive. Eu acho que a gente podia começar a pensar num projeto de complexo de defesa e segurança e um complexo industrial militar no Brasil. Porque você percebe que quem tem condições de se defender, Estados Unidos leva de leve. Parece loucura o que eu vou falar aqui, mas se você pega um país como a Coreia do Norte, ela tem condições de causar estrago nos parceiros dos Estados Unidos. Você não vê o Trump ameaçando a Coreia do Norte. Não vê, não. E, inclusive tem um meme lá do líder. Como é que é lá? Esses nomes eu me confundo. Tem um meme dele muito bacana aqui no Brasil, ele dizendo assim, ninguém quer brincar comigo, ninguém brinca comigo, eu sou cheio de brinquedinho, ninguém se atreve a brincar comigo. Ele é cheio de brinquedinho, que faz até desfile para poder expor os seus brinquedos. Professor, olha, muito obrigada pela sua participação aqui comigo hoje. Deus abençoe sua vida, muito obrigada por esse privilégio que o senhor me deu de lhe entrevistar aqui. Muito bom demais esse bate-papo, essa voz suave, falando de um assunto tão sério, mas de uma forma tão didática pra gente. Olha, obrigada. Que Deus continue abençoando o teu caminho, esse programa que tá lindo. Tá? Obrigada. E pode contar comigo para qualquer análise, que essa é a minha área e eu amo falar disso. Muito bem, vamos falar, porque pelo jeito aí não vai acabar agora mesmo, batalha. Olha, gente, é a cidade de Santa Catarina, deixa eu ver aqui, vamos ler aqui para você. A prefeitura de Pinhalzinho, cidade no oeste de Santa Catarina, decretou agora, na última quarta-feira, dia 18, estado de emergência por falta de combustível. O Executivo Municipal determinou que as suas secretarias restringam o abastecimento dos veículos que não sejam destinados aos serviços de saúde e segurança. No próximo bloco nós vamos falar sobre esse assunto. Eu vou ali, mas já volto com muito mais. Até já. Fui, mas já voltei. Sala de imprensa. O nosso efeito sonoro aqui da virada da página do nosso bloquinho. De sala de imprensa, gente. Já conversei com tanta gente querida, com tantos assuntos importantes. Primeiro bloco, a violência doméstica e as ações da DPE, os desafios das nossas jovens defensoras. Hoje, pela primeira vez, eu ouvi o termo dizendo que a DPE, embora cuide muito da vítima, ela tem um papel fundamental também no trabalho com o acusado, na questão preventiva e educacional. Segundo bloco, nós falamos sobre eleições, federação. Que está tudo muito cedo para você comprar briga e entender que realmente as movimentações serão diferentes nas eleições de 2026. Trouxe para você aí o nosso cientista político, Dr. Roberto Ramos, que vai voltar outras vezes, com certeza, para falar conosco sobre esse tema que ainda vai render muita água debaixo dessa ponte. O termo muito usado nessas eleições é o tabuleiro do xadrez. Todos os nossos colegas jornalistas falam o tabuleiro de xadrez, que vai para lá, vem para cá. Muita movimentação, então muita calma nessa hora. Terceiro bloco, falamos sobre a guerra, os seus efeitos. E aí, nos últimos minutinhos, eu estava falando ali com o professor Américo, a quem eu quero mandar um abraço super especial, sobre a situação da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, que decretou agora na última quarta-feira estado de emergência. A prefeitura da cidade pediu aí restrição no abastecimento, inclusive dos veículos fornecedores de serviços à comunidade por conta da escassez do produto. Nesse bloco nós vamos tentar entender o que é mito e o que é verdade, porque assim, as informações elas andam de uma forma muito acelerada e aquilo que é verdade às vezes passa a se tornar mentira e o que é mentira passa a se tornar verdade. Estão pegando muita carona em relação à guerra, dizendo que essa alta aqui é por conta, né, das refinarias, do petróleo, e os postos estão com preços abusivos. Bom, para você poder realmente ter aí uma opinião formada, vamos trazer quem entende do assunto ou quem no momento está debruçado
para falar sobre este assunto. Nesse bloco agora, eu vou receber aqui o Daniel, que é diretor do PROCON? Coordenador geral dos PROCONs aqui em Roraima? Do PROCON Roraima. Do PROCON Roraima. Seja muito bem-vindo, Daniel. Antes de trazer o Daniel aqui com esse assunto, por quê? O governo do estado, através do PROCON, a qual o Daniel coordena, estão aí visitando postos, capital, interior, aonde tem um posto de combustível. O Daniel vai chegar lá com a sua equipe para fazer cadastro, levantamento, nesse primeiro momento. Tem uma segunda etapa aí que vem depois, que vem com as notificações, mas ele vai explicar esse processo. Eu quero trazer para vocês aqui os dados que eu peguei aqui para a gente olhar sobre a questão dos combustíveis, né? Tivemos aí algumas notícias. O G1, semana retrasada, postou aqui um levantamento feito nas bombas em alguns postos da cidade. E no Iramutã, por exemplo, nesse ranking ficou como o município que está cobrando o maior preço pelo litro do combustível, pelo litro da gasolina, R$ 9,29. A Boa Vista, capital de Roraima, R$ 7,55. Chegaram a encontrar postos com R$ 7,90. A minha fonte aqui é o G1 Roraima. Cantá é o menor preço, R$ 7,31, que ainda é considerado um pouco alto. E segundo as justificativas, são reajustes da refinaria da Amazônia e as tensões internacionais, com o estado frequentemente liderando aí o ranking nacional de combustíveis caros. Daniel, Roraima tem um combustível? Primeira pergunta. Roraima tem um combustível mais caro do país? Maria Ângela, o consumidor roraimense precisa entender que nós vivemos num estado isolado. Uhum. O preço do combustível, ele tem que obedecer uma cadeia que começa com a produção desse petróleo e finaliza na distribuidora. Na bomba. Que é exatamente onde o posto vai fazer a aquisição desse produto. Então, se você for pegar toda essa cadeia produtiva do combustível e você incluir frete e mais a tributação federal e estadual, nós temos uma das gasolinas mais caras do país. Uhum. Você falou que ia explicar para a gente como é que funciona, porque o consumidor ele realmente precisa entender. A começar que nós realmente vivemos num estado muito isolado a nível de Brasil, né? Nós falávamos aqui a respeito de determinações do governo federal. Eu queria que você explicasse para a população como é que está funcionando isso. O que realmente tem motivado o governo federal a tomar essa iniciativa junto com os PROCONs para que eles visitem os postos de combustíveis. Tem a ver com a guerra? Não tem a ver com a guerra? Até onde é por conta da guerra? Até onde não é por conta da guerra? Realmente por questão de custos elevados, na questão desse transporte do produto até chegar na bomba, sair ali da bomba e ir para o carro do consumidor. Explica para a gente direitinho. Tá, nós temos uma situação hoje de conflito no Oriente Médio. Sim. Então hoje, 20% da produção mundial de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, que é um cotovelo que fica entre o Irã e o Emirados Árabes Unidos. Uhum. Por ali, 20% da produção de petróleo transita todos os dias. Se o Irã controla essa região, se o Irã faz o fechamento desse estreito, você tem 20% a menos do produto sendo produzido no mundo. Isso vai gerar uma escassez do produto. Se gera essa escassez do produto, a tendência natural é que haja um aumento de preço. E é exatamente esse cenário que nós estamos vivendo hoje. O Brasil, por meio da Petrobras, é um produtor de petróleo. Mas a partir de 2021, 2022, até no governo do Michel Temer, houve uma série de privatizações por parte das refinarias de petróleo. Uhum. E essas refinarias, elas fazem a aquisição do petróleo junto à Petrobras, assim como elas podem fazer a aquisição desse petróleo importando. E aí, a partir do momento que ela importa esse petróleo, o petróleo tem que obedecer o que nós chamamos de PPI, Preço de Paridade Internacional. Então, a cotação dele vai obedecer, além do dólar, o comércio internacional. Então, isso tem que ficar claro para o consumidor. Dentro dessa cadeia, nós temos a Petrobras, que é uma produtora de petróleo do Brasil, que não faz preço
do combustível na ponta final, até porque 52% desse petróleo produzido ela exporta, e nós temos refinarias e distribuidoras, e boa parte no Brasil são privatizadas, e elas podem adquirir esse produto da Petro, assim como elas podem adquirir esse produto diretamente de importadores. Então, isso tem que ficar muito claro para o consumidor, porque o que eu estou observando e vejo a imprensa noticiar nas últimas 2 semanas, que o preço do combustível não foi repassado pela Petrobras. Ok, mas a refinaria que nós temos aqui na Amazônia, que é a RIAN, refinaria da Amazônia, ela é uma refinaria privatizada e boa parte desse petróleo ela importa. Se ela está importando esse petróleo, ela tem que obedecer o cenário internacional, ela tem que obedecer o preço do barril. E atualmente, em virtude da guerra, a volatilidade do preço está muito grande. Então, resumindo, o resultado das privatizações que a Petrobras fez com muita intensidade em anos anteriores, foram vendidos grandes lotes de petróleo do Brasil, só que hoje, embora esteja em solo brasileiro, ela só é uma produtora. Ela é uma produtora. Ela não tem poder nenhum de tabelar esse valor, tipo, é do Brasil, então eu vou vender mais barato para o brasileiro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Outra coisa... Então isso é mito, das pessoas dizerem, a mito. Petrobras ela não tem esse poder de tabelar nada. O petróleo no Brasil, o preço dele não é controlado pelo governo. O governo não faz o preço do petróleo, como nós temos, por exemplo, na energia. Sim. Energia elétrica no Brasil, aquele percentual, aquele quilowatt-horas é autorizado pela agência específica, que no Brasil é a Agência Nacional de Energia, ANEEL. O petróleo não. O petróleo, ele é uma commodity, o preço dele não é tabelado pelo país e atualmente ele obedece o preço do produto comercializado fora. E 52% do que a Petrobras está produzindo aqui, ela está mandando para fora. E quando a gente chega aqui na distribuidora e na refinaria, boa parte desse petróleo vem de fora. Essa é a realidade. Então, agora nós vamos para outra parte que motivou. O que motivou o governo federal? Qual foi o ponto principal do governo convocar os PROCONs? Resolução, né, que ele mandou para vocês? O que foi o documento? Não, ele mandou um relatório para ser preenchido. Na realidade, foi a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ela é um órgão central, ela é o órgão que coordena todos os PROCONs do Brasil. E eles queriam que a gente fizesse um estudo de mercado, até para poder ter dados, né, fazer essa coleta de dados e poder fazer um estudo com base nessas informações que o PROCON está transmitindo para a Secretaria Nacional. Muito bem. Bom, aqui em Roraima, você já visitou alguns municípios. Como é que está funcionando esse trabalho em loco aqui na cidade, no estado? Qual é o nosso trabalho? Na primeira semana, assim que nós tivemos a explosão desse problema, eu conversei com a diretora de fiscalização do PROCON. Falei, vamos traçar aqui um planejamento estratégico. Vamos fazer um monitoramento de mercado. Então eu tenho aqui, por exemplo, em mãos, dados que eu já coletei dos 10 primeiros dias de março, de preços que o posto comprou juntamente à distribuidora. Esses dados foram extraídos de notas que nós solicitamos dos varejistas. Então, se você pegar, por exemplo, a gasolina comum, no dia 2 de março, esse combustível foi adquirido a R$ 5,57. Eu estou falando dessa relação posto versus distribuidor. No dia 4 de março, ela foi adquirida a R$ 5,70. No dia 6 de março, ela foi adquirida a R$ 5,90. No dia 9, ela foi adquirida a R$ 6,32. Dentro desse retrato que eu estou te passando, houve um aumento da distribuidora de 13,46%. Então, o varejista que está na ponta aqui, ele comprou essa gasolina mais cara. O reajuste para ele foi de 13,46%. E aí vamos trazer agora para o consumidor, falar dessa relação. Chama de consumidor final, né? O consumidor final, somos nós. Tá? Aquele preço que está sendo vendido na bomba. Então, varejista versus consumidor. No dia 2 de março, essa gasolina estava saindo a R$ 6,95. No dia 10, ela estava saindo por R$ 7,55. Corresponde a um aumento para o consumidor final de 8,63%. Então nós temos o dono do posto adquirindo esse combustível junto à distribuidora, ele teve um aumento
de 13,46%. E para o consumidor final, o preço de reajuste foi de 8,63%. Isso eu estou falando da gasolina. Mas eu tenho o levantamento desses dados do diesel S10 e do diesel S500, que é o diesel comum. O diesel S500, por exemplo, ele aumentou nesse intervalo 17,60%. Daniel, e qual foi o preço, o reajuste que foi transferido para o consumidor? 11,17%. O diesel comum, ele teve um reajuste de 12,13% do posto junto ao seu distribuidor. E para o consumidor chegou aproximadamente a 10%. Daniel, você está explicando muito bem para a gente. Agora, dentro desses percentuais, verificou-se, claro que você não vai falar nome de posto aqui, que não vem ao caso, mas verificou-se, por conta desse reajuste, um abuso na hora de passar para o consumidor? É exatamente isso que o PROCON está fazendo. A gente está percebendo que existe um cenário de incerteza, existe um conflito geopolítico, a gente precisa olhar também para esse fator, que é um fator que está contribuindo e fazendo preço. Então, o que o PROCON está fazendo? A gente está fazendo esse monitoramento para verificar se algum varejista que está na ponta comercializando para o consumidor está cometendo, por exemplo, alguma prática comercial abusiva. E o Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala lá no artigo 39 dessas práticas comerciais, um dos dispositivos é elevar o preço de produto ou serviço sem um justo motivo. Por isso que esse trabalho tem que ser feito. Um levantamento de dados com base nas informações que a gente está recebendo do varejista por meio das notas fiscais. Porque o PROCON... Que é o que vocês estão fazendo nesse primeiro momento. É o que a gente está fazendo nesse primeiro momento. Então eu percebo, por exemplo, um cenário que a gasolina está sendo comercializada na cidade entre R$ 7,55 a R$ 7,90. E a equipe de fiscalização visualiza que alguém está comercializando a 10. Aí aqui a gente consegue autuar o dono de posto. A gente consegue autuar o varejista. Porque ele pratica um aumento de preço sem justo motivo. E ele está fora da realidade de mercado. Tem algum telefone que o PROCON esteja usando para que a população possa ajudar a não a fiscalizar, mas a denunciar quando se depara com uma prática abusiva? As redes sociais do PROCON. Redes sociais? O consumidor pode procurar o Instagram, que é o @PROCON Roraima, e ele pode mandar essa informação ou essa reclamação na rede social, que a equipe de fiscalização vai em loco. Recebemos a denúncia do consumidor e a equipe de fiscalização vai em loco. Tem uma margem aceitável. Até aqui, tá, tudo bem, corresponde. Acima de que valor o consumidor já pode entrar em contato? Uma média. Hoje, até difícil, né? Todo dia aumentando. É porque todo dia está aumentando o preço do barril. E eu tenho acompanhado também o aumento do preço do barril lá fora. Chega ali, deu até uma risadinha de canto de boca, porque o negócio tá difícil. Eu observei lá fora. Mas hoje, a equipe de fiscalização do PROCON estava fazendo uma diligência aqui na cidade. Então, a gente pegou essa média de preço, R$ 7,55 a R$ 7,90. Então, se alguém estiver comercializando aí acima desse valor, pode estar cometendo essa prática comercial abusiva. Tá bom. Olha, nós falamos aqui sobre o consumidor final. Eu sou a consumidora final do final. Eu sou usuária de aplicativos. Eu estava entrevistando no bloco anterior nosso especialista de assuntos internacionais, o professor Américo. Ele disse: Maria Ângela, tu já começou a sentir os efeitos? Já. Quem faz uso de aplicativo tem sentido na pele essa emoção na hora do repasse para o consumidor final do final, né? E realmente, assim, é unânime a reclamação dos motoristas. É muito importante a sua vinda aqui para explicar realmente, né, que a guerra, ela é um dos pontos, né, primordiais, um dos pontos responsáveis, mas também a questão que você explicou aqui muito bem para a gente sobre como que funciona. Porque eu percebo e percebi, eu acredito que seja isso o motivo do governo federal estar convocando os PROCONs a nível de Brasil para fazer esse trabalho em loco, é justamente por conta desses mitos de achar que a Petrobras é quem está reajustando, de que a Petrobras é que está impondo essa alta nos preços, e na verdade a Petrobras só faz a distribuição desses produtos e para fora primeiro. 52% do que ela produz no Brasil é exportado, petróleo bruto. Então o Brasil exporta esse petróleo bruto e ele importa o refinado, os derivativos do petróleo, a gasolina,
o diesel. E aí, nesse cenário, nós obedecemos o que está ditado lá fora. Mercado internacional. Eu vi hoje pela manhã, inclusive, 4 ou 5 petroleiros que desviaram de rota, que estavam vindo para o Brasil, transportando diesel e foram para a Europa. Isso foi divulgado, inclusive, pela presidente da Petrobras. Então é um cenário que, inclusive, pode gerar escassez. Eu sempre falo para a equipe do PROCON e para o consumidor quando nos procura lá no PROCON. Nós estamos olhando para um produto só, que é o combustível. Mas essa situação, se gerar escassez, vai bater diretamente em produto de primeira necessidade, nos alimentos. Porque o Brasil é um país que adotou como transporte modal principal o rodoviário. E 70% de toda a mercadoria que circula nesse país circula sobre 4 rodas. Isso vai bater no preço do frete e, consequentemente, vai bater no produto final. Então, daqui a pouco a gente está comprando o arroz, o café, o açúcar, o leite, a carne com preço mais elevado. Que já está, né? Porque nós aqui em Roraima nós já vivemos, apesar de produzir muita coisa aqui, mas a nossa situação, batalha é igual a da Petrobras. A gente produz aqui para mandar para fora depois que volta para cá. Isso. Por isso que o pessoal diz, tem muito arroz sendo plantado, por que o nosso arroz ainda é caro? Porque ele primeiro vai para depois voltar. E o ovo da galinha, a mesma coisa, vai e depois volta. Né? Porque é assim que a moeda gira, é assim que aumenta o PIB, o nosso produto interno bruto. Então, precisa primeiro vender para depois voltar para cá, para poder ir para a mão do consumidor final. São preocupantes, dados preocupantes, muito preocupantes. Nós tivemos aqui no bloco anterior, repito, pela avaliação do nosso cientista, do nosso especialista em assuntos internacionais, essa guerra está longe de acabar, né? Por conta de ego, poderes, não querer realmente perder essa guerra por nada nesse mundo. Mas aqui no Brasil, de fato, nós temos muito a perder por causa da nossa dependência, porque nós estávamos em plena ascensão, né, desenvolvendo muitas coisas, inclusive para o comércio exterior, exportando muita coisa. Né? Então, essas ameaças, inclusive agora estamos sendo ameaçados constantemente pelos caminhoneiros de cruzarem os braços, de fazerem greve. Eles recuaram essa semana, mas não descartam a possibilidade de deflagrar essa greve. Temos aqui cidades que já estão decretando estado de emergência por conta da contenção do combustível. Agora o nosso coordenador do PROCON aqui em Roraima, Daniel, também trazendo, né, esses dados que não são alarmantes, mas são preocupantes. O conselho que fica contenha-se, evite gastos absurdos, não vou dizer para você estocar, não estoque, né? Mas acompanhe de uma forma mais séria essa movimentação sobre a guerra, fique no foco dela, porque eu vejo muito o Brasil brincando com memes sérios, aliás, brincando com memes sobre um assunto tão sério. E, na verdade, a gente precisa se preparar, porque se o Donald Trump e aí os outros grandes países não entrarem numa concordância para que as coisas voltem aos eixos novamente, o Brasil tem tudo para sentir internamente os reflexos dessa guerra por conta do nosso trabalho que estava em plena ascensão dessa questão de exportação. E aqui Roraima, que está bem na pontinha de tudo isso, sofre muito porque a gente já tem a questão da dificuldade da distância das coisas. Tudo para cá é muito caro, o frete para cá é muito caro. Então, se houver um aumento no preço do frete, já é um agravante. Se tiver aumento realmente na questão dos combustíveis, como já está tendo, e a gente viu que não tem nada exorbitante, está dentro do parâmetro, né? Está dentro do que é permitido, você já está sentindo. Ele falou aqui no aumento diário, se continuar subindo, meu amigo, aí você vai ver. Eu tenho uma informação aqui. É boa ou é ruim, Daniel? Da Rian, que é a refinaria da Amazônia. É boa ou é ruim? São dados concretos. Eu não estou falando absolutamente nada da minha cabeça. São dados que nós recebemos no PROCON para poder fazer esse acompanhamento. A gasolina hoje, ela está com déficit de 0,11 centavos de real. E o diesel, na Rian, 0,25. Olha o déficit de algumas refinarias da Petrobras. Gasolina quase R$1, 0,97, que deveria estar mais alta, e o diesel R$ 2,17. O que significa isso? O governo está subsidiando para poder segurar o preço e não transferir isso para o consumidor final.
Mas isso também não pode ser a longo prazo, né? Não pode ser a longo prazo. Isso já aconteceu no Brasil em 2016 e gerou um rombo de 170 bilhões para a Petrobras. Estamos igual a situação do bloco anterior, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Né? Então, gente, realmente é um assunto sério. Queria trazer boas notícias, mas realmente se apegue aí na sua crença, na sua fé, para que realmente as coisas voltem ao normal. O Daniel aqui deu uma aula para a gente, realmente são informações importantes que a imprensa precisa dar, repassar para as pessoas como que funciona, pelo menos até o momento, tudo está dentro do seu padrão, do que é permissivo. Então essas altas realmente elas têm a ver aí com o cenário global, mundial. Estamos, como ele acabou de dizer, tendo um déficit, uma retração para que você não sinta, ou seja, se o governo disser não tem jeito, tem que atualizar os preços, aí é a guerra e mais a correção desse déficit. Então, por favor, vamos realmente levar a sério esse assunto. A segunda etapa vem as notificações. Virão as notificações. Isso, então um acompanhamento de mercado nesse primeiro momento. E aí quando a gente fechar, por exemplo, uma fotografia de 30 dias, a gente notifica esses fornecedores para que eles emitam a nota fiscal. E aí a gente tem como fazer uma comparação de preço daquele preço que está tabelado, que ele comercializou ao longo do mês, e os preços de compra junto à distribuidora. E a gente consegue, então, juntar essas duas informações para verificar se existe ou não abusividade. A minha preocupação maior, Maria Ângela, e eu falei para você no início do bloco, é a quantidade de desinformação que está na cabeça do consumidor. E eu percebo muito trabalhando no PROCON, porque quando vem qualquer tipo de notícia nesse sentido, o consumidor vai e marca o PROCON. Só que o consumidor precisa entender que o Brasil ele não vive numa bolha. A economia hoje ela é global. Um problema que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Ásia, que acontece no Japão, faz preço. Bate na taxa de juros, bate na inflação e faz preço nos produtos. Esse é o cenário econômico. Eu não sou economista e não sou especialista nessa área, mas eu acompanho muito o mercado e trabalho no PROCON. Então nós precisamos ter essa visão global e saber, o consumidor precisa saber disso. A Petrobras, ela não faz preço final do produto. Ela poderia fazer de uma única forma, se ela produzisse, refinasse esse petróleo e distribuísse, porque ela ia concentrar toda a cadeia de produção desse produto. Mas atualmente no Brasil, ela produz e ela tem uma parte só de refinaria. As demais foram privatizadas ao longo dos últimos 8 anos. E essas refinarias fazem aquisição de petróleo fora. E o preço é pareado. Tem que obedecer o preço do barril do petróleo que é vendido lá fora. Só no mês de março, o petróleo aumentou 29,30%. Só no mês de março. E hoje ainda é dia 20. Esse foi o reajuste do petróleo no mercado internacional. E o consumidor precisa entender. Ele tem que ter essa visão, esse olhar. Tem consumidor, Maria Ângela, que eu peço para ir ao PROCON, para dar uma explicação técnica. Eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade de informar o consumidor e não passar essa desinformação. Sim. Dias atrás o consumidor questionou o PROCON porque a Petrobras não tinha repassado o reajuste e o governo tinha zerado o PIS/COFINS, que é uma contribuição federal. E, portanto, o dono do posto não poderia passar o reajuste. Só que o PIS e COFINS, eles só fazem parte de uma cadeia desse ciclo de produção. Aí você tem que colocar ICMS, e eu vejo o governo tentando negociar, o governo federal, com os estados, para poder reduzir o ICMS. Só que o ICMS, quem faz essa redução é o Senado da República. Porque o Senado ele vai fixar uma alíquota mínima, uma alíquota máxima, e o Estado tem essa margem. Só que o principal tributo de arrecadação dos estados é o ICMS. Se ele reduz, vai compensar como? O consumidor precisa entender isso. É uma coisa... Economia é complexa, mas a gente precisa entender a realidade que nós vivemos. Muito bem, gente, olha... Não tenho mais tempo, conversei aqui. Que assunto, hein? Eu pensei, olha, o nosso primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco ficou fichinha.
dentro do assunto que o Daniel trouxe para nós. Mariângela, só para você finalizar, e temos que agradecer que o dólar tá barato. Porque se o dólar tá a 7,30, o Tchau, preço Daniel. desse produto seria maior. Tchau, Daniel. Eita, olha. Daniel, fica o convite para você voltar conosco na segunda etapa. Eu tô brincando assim, mas o assunto é sério, viu? Foi muito importante sua vinda aqui hoje. Quero agradecer ao governo do estado, ao Daniel, que é coordenador geral do PROCON do estado de Roraima, tá aí tratando desses assuntos, posto a posto, @PROCONRR, mas vá lá antes, assista aqui direitinho essa entrevista para você entender desse assunto. Como ele falou, é complexo, mas é super importante que a gente tenha pelo menos uma noção de como é que funciona. Petrobras não dá o preço. Vou começar por aí. Obrigada pela sua participação, Daniel. Eu agradeço e fico à disposição. Siga-nos nas redes sociais, canal no YouTube, página na internet, radiororaima.com.br, nosso aplicativo na sua loja, no Play Store e também na Rádio Roraima AM590. Sintonize, não mude de sintonia, fique conosco e na próxima tem muito mais. Tchau, tchau.